Bem-vindo, bem-vinda à nossa revisão para o CNU, cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. Nessa revisão, nós vamos passar por todos os tópicos de Direito do Trabalho, que corresponde ao eixo 5, Segurança e Saúde do Trabalho, que corresponde ao eixo 4. Também vamos abrir um espaço aqui na nossa revisão para falar de temas possíveis para a sua discursiva. Então vamos introduzir uma parte aí, um pedaço de direitos humanos, interligando tudo isso com o direito do trabalho, trazer alguns elementos para facilitar a sua discursiva. Como vai funcionar aqui a nossa revisão? Não temos material de apoio. O único material de apoio é esses slides que a gente já disponibilizou para vocês, e eu peço que vocês abram antes de iniciar cada aula. Por quê? É nesse PDF, nesse material, que você vai fazer as suas anotações, seja usando um tablet, seja imprimindo e escrevendo. E aí, esse material que você vai produzir junto comigo aqui nessa revisão, vai servir para você revisar na semana que antecede a sua prova. Ou pelo menos ali os 3 dias antes da sua prova. A partir da quinta, sexta e sábado, você pode fazer a leitura desse material para ir bem na sua prova em busca da sua aprovação. Tá certo? Então, não vamos fornecer materiais neste curso. O único material vai ser aquele produzido por você mesmo. Mais um ponto. Cada assunto eu vou pedir para você assinalar algum artigo, algum dispositivo, para que você faça a leitura na sexta-feira antes da prova. É importante que você faça isso, para memorizar esses dispositivos que são recorrentes e que podem, ou acredito que estarão na sua prova de alguma forma, seja com uma assertiva ou seja com uma questão inteira. São minhas apostas e não custa você dar uma lida nesses artigos. Se você já está familiarizado, aí é claro, você pode dispensar. Do contrário, peço que você faça a leitura desses artigos. Se você não imprimiu, não tem o material, o slide, não quer, pelo menos deixe um pedaço de papel e uma caneta para anotar esses dispositivos que eu vou citar para você. Vamos começar? Revisão CNU, vamos começar pelo eixo 5, Direito do Trabalho, e passar por todos os pontos do seu edital, ok? Vamos começar com princípios individuais do trabalho. As bancas já gostaram muito desse assunto em cobranças de provas trabalhistas, ok? Existem alguns preferidos, outros um pouco mais complexos, que a banca tenta trazer um caso prático, e se for a aposta aí da CNU, eu acredito que se for trabalhar princípio, vai trabalhar num caso prático, e você vai ter que identificar qual princípio ou conceituá-los, ok? Essas são as minhas duas apostas para o tema princípio. Vamos revisar os mais importantes e os mais aí recorrentes em provas para você, tá certo? O princípio da proteção, ele está ligado, e aí eu quero que você escreva aí do lado de proteção, ao empregado hipossuficiente. Quando eu falar de proteção, você vai lembrar de hipossuficiente. Ok? E esse princípio da proteção, ele vai dar origem a outros 3 princípios, também recorrentes em provas. O primeiro deles é da norma mais favorável. Quando eu falo de norma, eu estou falando de ordenamento jurídico. Se eu falo de ordenamento jurídico, eu estou falando de lei, de ACT, de CCT, de regulamento da empresa. Quando a gente fala de ordenamento jurídico dentro do direito do trabalho, a gente não fala só da legislação, a gente não fala só da CLT, nem de legislação específica, nem da Constituição. A gente fala de um amplo ordenamento jurídico, inclusive portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, quando se falar de norma mais favorável, eu quero que você lembre de 3 palavrinhas: 2 normas incompatíveis. Esse é o segredo para você lembrar e não confundir com o nosso próximo princípio, que é da condição mais benéfica. Retomando,
norma mais favorável, você vai lembrar essas 3 palavrinhas. 2 normas incompatíveis. Ok? Por quê? Dentro do direito civil, você já deve ter estudado que existem critérios para você definir se existe 2 normas incompatíveis, qual delas eu vou aplicar ao direito concreto. No direito do trabalho, você não vai apresentar aí, dentro de normas, considerando o ordenamento jurídico mais amplo, você não vai considerar o critério da especialidade ou o critério da lei mais atual, da norma mais atual. Você vai considerar a teoria do conglobamento. Prof, existe outras teorias para explicar essa norma mais favorável, para identificar? Existe, mas aqui nós estamos revisando. Então, se cobrar teorias, o que a banca vai pedir para você é qual a teoria aplicável ao direito do trabalho. E a teoria aplicável é a teoria do conglobamento. Essas são as palavrinhas-chave para você identificar o princípio da norma mais favorável. Prof, o que é conglobamento? No conglobamento, eu vou pegar essas 2 normas e vou identificar blocos de direito em cada uma delas. Bloco de férias, bloco de rescisão, bloco de remuneração, jornada de trabalho. Em cada uma delas, então, esses blocos vão me dizer quais são os blocos mais favoráveis. E dentro desses blocos mais favoráveis, qual a norma que tem o maior número de blocos favoráveis? Ok? Então, ela vai ser favorável no seu conjunto. Eu não posso pegar, as férias são mais favoráveis aqui, a extinção aqui, a garantia aqui, e montar um Frankenstein, uma terceira norma. Eu não posso fazer isso. Existem outras teorias, mas a mais aplicada e a aplicável é a teoria do conglobamento. Vamos falar do princípio da condição mais benéfica. Não confunda com norma mais favorável. Isso é bastante comum se você está iniciando um direito do trabalho, mas não confunda. A norma, você vai lembrar de 2 normas incompatíveis. Na condição mais benéfica, você vai lembrar da teoria do direito adquirido. Prof, então quer dizer que o princípio da condição mais benéfica é direito adquirido? Não foi isso que eu disse. Eu disse que eu quero que você aplique a tese do direito adquirido. Qual é essa tese? A tese é que essa condição mais benéfica, ela se incorpora ao contrato, ao patrimônio do empregado. Se ela se incorpora, ela não pode ser substituída por uma menos benéfica. Por quê? Porque em tese eu tenho um direito adquirido sobre aquela condição. Ok? Não estou dizendo que é direito adquirido, até porque a legislação pode trazer uma condição menos benéfica para o empregado. É isso que você vai lembrar. É isso que você vai anotar aí de princípio da condição mais benéfica, você vai anotar direito adquirido ou incorporação do direito ao meu patrimônio. Ok? Prof, então quer dizer que nenhuma condição mais benéfica pode ser alterada e ser prejudicial? Não. A regra é que essa condição mais benéfica permaneça. Mas é possível que uma legislação venha e revogue aquela condição mais benéfica ou aquele direito. Um exemplo são as horas in itinere. A reforma trabalhista veio e extinguiu as horas in itinere do empregado. Ou seja, era uma condição mais benéfica. O empregado sentava no ônibus e já estava contando a sua jornada de trabalho até chegar ao posto de trabalho. Hoje não, ele senta e nada é devido. Nem a jornada de trabalho é computada e muito menos se esse percurso, se esse trajeto transcende o limite de jornada, não haverá horas extras. Então, é uma condição que foi alterada pela legislação e que prejudicou o empregado. 3. Princípio do indúbrio pró-operário. Esse é um dos princípios mais fáceis, ainda mais porque não vai cair direito processual para você. Por quê? As bancas costumam cobrar o indúbio pró-operário como prova em processos do trabalho, né? O ônus da prova. Mas não é aplicável processualmente. Então, lá no processo do trabalho, aplica-se o ônus da prova,
lá previsto na CLT. Aqui, o que você vai lembrar quando falar de indúbrio pro operário, você vai lembrar da palavrinha interpretação. Ou seja, eu tenho um direito, eu tenho uma cláusula, por exemplo, ou um direito previsto, e eu não consigo definir dentro ali do que foi previsto se é um direito favorável ou não ao empregado. Se eu tenho dúvidas, eu vou interpretar esse direito, interpretar essa cláusula em favor do empregado, ok? É uma interpretação. Se eu tenho uma cláusula que eu não consigo definir, então ela vai ser favorável ao empregado. Isso é o princípio do indúbrio pro operário. Vamos falar agora dos demais princípios. Primazia da realidade. O próprio nome já nos define o que é real nesse contrato de trabalho. Se eu consigo provar que, mesmo que tenha um contrato, 2, 3, enfim, 10 contratos, dizendo que aquele empregado não é empregado, que ele é uma PJ, que ele é um MEI, que ele é autônomo, que ele é eventual, se dos fatos resultar numa conclusão de que os elementos da relação de emprego estão previstos, então não importa documento, não importa nada. A relação, o vínculo de emprego será reconhecido. Por quê? Porque tem-se uma prevalência, uma primazia da realidade, do que acontece de fato naquele contrato de trabalho. As bancas gostam muito desse princípio. Tá certo que nos últimos 2 anos pararam um pouco de cobrar, ok? Mas pode vir na sua prova. A banca pode trazer um caso hipotético e perguntar se existe ou não um vínculo de emprego. E aí ela vai colocar os fatos. Vai colocar para você que o empregado tinha habitualidade, que tinha jornada de emprego, que era subordinado, que recebia por essa prestação de trabalho. Então, você vai ter que analisar dentro do enunciado os elementos da relação de emprego e aí a banca vai perguntar qual princípio se aplica para o reconhecimento desse vínculo de emprego. E aí é o princípio da primazia da realidade, ok? Próximo princípio, continuidade. Aqui, a continuidade, ela vai nos dar uma presunção. Quero que vocês já anotem aí, presunção. Presunção. Presunção do quê, prof? De que o contrato ele é por prazo indeterminado. Opa. Prazo indeterminado. Por quê, prof? Porque não é do trabalho que o empregado tira a sua sobrevivência, o seu sustento? Então vamos presumir que esse empregado ele foi contratado por prazo indeterminado. Vejam que é uma presunção. Isso não impede do empregador comprovar que não é um contrato por prazo indeterminado, que é um contrato, inclusive, que não é um contrato de emprego, ok? Uma súmula que costuma cair, não sei se vai cair para vocês, porque é uma parte de processo do trabalho, que é a questão da prova do empregador. Se eu, empregado, vou para a justiça e digo, olha, eu sou um empregado de fulano. E esse fulano vem e diz, olha, não houve nem prestação de serviços, eu nem te conheço, nunca te vi na minha frente. Ponto. Ou ele diz, olha, realmente você trabalhou para mim, mas eu te demiti, te dispensei por justa causa. Nesses dois casos, de negativa de prestação de serviços ou de despedimento, ou seja, eu que dispensei você, nesses dois casos, cabe ao empregador provar essas alegações, ok? Não sei se vai cair porque é uma questão mais de prova, mais processual, mas já vi cair em matéria de direito do trabalho, então melhor a gente prevenir, tá certo? Próximo princípio. Inalterabilidade contratual lesiva. O que você vai lembrar? Você vai lembrar de uma regra geral. A regra geral é que não pode haver alteração prejudicial ao empregado. Essa é a regra. Prof, mas existem exceções. Eu sei que existe.
Mas se a banca te cobrar sobre o princípio da inalterabilidade lesiva, ela vai te cobrar, e aí você vai identificar isso no enunciado, você vai identificar que essa alteração é lesiva e que o princípio que impede essa alteração é o princípio da inalterabilidade lesiva, ok? Então vamos para a nossa palavrinha-chave da inalterabilidade contratual lesiva. O próprio nome já nos traz, né? Inalterabilidade quer dizer o quê? Não alteração do contrato em prejuízo. Então a gente vai botar aqui não alteração contratual, né? Vou botar contratual em prejuízo. Vou botar aqui bem pequenininho, mas existem, né? Mas existem exceções. Que a gente vai trabalhar essas exceções lá quando a gente revisar sobre alteração do contrato de trabalho. Por hora, se a banca pedir para você sobre o princípio da inalterabilidade, você vai considerar a regra geral. Ok? Se a banca estiver questionando sobre princípio, você vai considerar a regra geral. Próximo princípio. Intangibilidade salarial. Quando eu falo de intangibilidade, eu quero dizer que o salário é inatingível. Ou seja, o empregador ele não pode tocar no salário do empregado. E isso vai definir algumas regras de proteção a esse salário. Por exemplo, data de pagamento, prazo, correção, juros, local do pagamento de salário. Você sabe que o salário ele pode ser pago em pecúnia, em dinheiro, cash, né? E também pode ser pago em salário in natura, o que não é dinheiro. São parcelas, são benesses concedidas aí pelo empregador, ok? Esses dois tipos de formas de pagamento do salário, eles são legais, mas é preciso observar que o dinheiro, o pagamento em dinheiro, a pecúnia, ele tem que obrigatoriamente ser de 30%. Ou seja, o empregador, quando faz o contrato de trabalho com você, ele tem que observar essa regra dos 30%. 30% do salário tem que ser pago em dinheiro. O restante pode ser em salário in natura, ok? Então, isso é uma regra de proteção, de intangibilidade salarial. Eu não posso alcançar, eu, empregador, não posso alcançar o salário do empregado. Então, uma das regras que cai muito em concurso são os descontos. É possível o empregador fazer descontos no salário do empregado? É possível, desde que, primeiro, normalmente, autorização do empregado, que possa fazer, por exemplo, planos de saúde é um exemplo, a contribuição sindical tem que ter autorização do empregado e também o caso de dano culposo pelo empregado ao empregador. Se o dano for doloso, ou seja, eu tive a intenção de causar dano ao meu empregador, aí o empregador ele pode sim fazer o desconto, não tem essa proteção, essa intangibilidade salarial, tá? Então, nossa palavrinha-chave para intangibilidade salarial é o quê? Proteção ao salário. E isso também vai se aplicar lá na esfera processual. Ou seja, o salário do empregado, inclusive o acidente de trabalho, ele tem privilégios numa execução, no caso de falência da empresa. Vejam que a lei traz diversos dispositivos, diversas formas de proteger o salário do empregado. Quando a gente fala de intangibilidade salarial, a gente também fala da redução salarial. Esse princípio está aí incluso porque não pode o empregador reduzir o salário do empregado, exceto nos casos previstos em lei. E aí a gente vai falar lá, quando a gente revisar sobre remuneração, a gente vai tratar das possibilidades de redução salarial, ok? Mas para princípio, a regra é: existem proteções que impedem o empregador de colocar a mão no salário do empregado ou mesmo que garantem que o empregado vai receber um salário. Então existe essa premissa quando a gente se fala de intangibilidade salarial. Próximo princípio?
irrenunciabilidade. Aqui vocês precisam ter cuidado, porque o STF vem trazendo decisões que estão impactando nessa irrenunciabilidade. O que eu quero que vocês memorizem? Direitos absolutamente indisponíveis. Eu não posso renunciar quando esse direito é absolutamente indisponível, ok? E onde eu encontro exemplos desses direitos? Artigo 611-B ou o artigo 7º da Constituição Federal, tá? Então, esses direitos, essa lista, esse rol de direitos que você vai ler na sexta-feira, anota aí para ler, artigo 611-B e artigo 7º da Constituição. Por outro lado, nós temos direitos relativamente indisponíveis. E esses direitos podem, inclusive, ser negociados de forma coletiva, tanto para benefício como para prejuízo do empregado. E aí, esses direitos você vai encontrar lá de forma exemplificativa, ou seja, são exemplos de direitos, lá no artigo 611-A da CLT, que você vai ler na sexta-feira também, tá? Então, a irrenunciabilidade quer dizer o quê? Eu não posso renunciar um direito absolutamente indisponível. Vamos para a nossa palavra-chave? Então, aqui a gente vai colocar irrenunciabilidade como não renúncia a direito absolutamente indisponível. Tá? Se vocês quiserem ler, é o tema 1046 do STF. Se tiverem tempo para ler, eu recomendo, porque vai estar na sua prova. Próximo princípio, autonomia da vontade das partes. Cuidado com esse princípio. Você sabe que a relação de emprego, a relação de trabalho, é uma relação de direito civil. Ou seja, as partes, tecnicamente, podem acordar o que quiserem. Ou seja, podem fazer o acordo que quiserem. Isso é a esfera do direito civil, tá? Há uma autonomia das partes em contratar. Ponto. No direito do trabalho, você vai lembrar agora do primeiro princípio que eu falei para você, do princípio da proteção, que tem a presunção de que o empregado é hipossuficiente. Se ele é hipossuficiente, as partes não estão aí em pé de igualdade, como no direito civil se presume que essas partes estejam, né? Aí você pensa, não, mas no direito consumidor as partes não estão em pé de igualdade, mas aí é direito do consumidor, não é direito privado, tecnicamente, não é um direito civil, tá? E aqui você vai aplicar a mesma regra do direito do consumidor. Aqui o empregado é hipossuficiente e ele precisa de uma proteção. Então, essa autonomia da vontade das partes, ela é mitigada quando esse acordo entre as partes vier a violar direito absolutamente indisponível ou costumes ou alguma norma impositiva. O que é norma impositiva? É aquela que obriga as partes a observarem a legislação. Então, essa autonomia da vontade, a princípio, a regra é: as partes podem convencionar, mas ela é mitigada pelos direitos absolutamente indisponíveis do empregado. E aí, por exemplo, acontece muito no mundo prático, o empregador diz: olha, eu vou traz a tua carteira, ou me dá seu CPF aí que eu vou assinar a sua carteira. Aí o empregado diz: não, patrão, eu não quero assinar minha carteira, não precisa assinar minha carteira. Não pode. O empregador tem a obrigação de assinar a carteira de trabalho, tá? Então, existe sim esses direitos absolutamente disponíveis e a autonomia das partes não podem ir contra essa legislação, tá certo? E aí, a nossa palavrinha chave de autonomia da vontade das partes é livre pactuação, desde que observe os... Ai, deixa eu sair aqui, né? Direitos absolutamente indisponíveis. Tá? Então, batam o print aí da tela, essa revisão para vocês
na véspera de prova. Próximo assunto, vamos lá? Fontes do direito do trabalho. Nós temos fontes materiais, fontes formais e fontes dessas formais nós teremos duas modalidades, heterônomas e autônomas, ok? Então a classificação de fontes é isso. Quando eu falar de fontes materiais, eu quero que vocês lembrem o quê? De fatos, fatos sociais, o que acontece antes da lei, tá? Então o que acontece antes da lei? Uma greve, um movimento sindical, pandemia. A pandemia é um evento social, um fato social. A pandemia é uma fonte material do direito do trabalho, porque ela não trouxe diversas legislações enquanto nós estávamos na pandemia. Então, a fonte material, ela vai dar vida a uma fonte formal, que é a legislação, portaria, MP, enfim, ao complexo do ordenamento jurídico. Inclusive, vai dar aí a ACT, CCT, quando os empregados fazem greve. A greve em si, esse movimento grevista, ele é uma fonte material que vai dar origem a um instrumento coletivo, que vai dar origem a uma fonte formal, tá? Então, fonte material vem antes de fonte formal. É isso que vocês vão memorizar, tá certo? Tá? E essa, antes da lei, ela pode ser uma perspectiva o quê? Social, movimento social, econômico. Também uma crise econômica pode dar origem a fontes formais. Então, ela pode também ser filosófica ou mesmo política, né? Então, essas são as perspectivas da fonte material que vem antes da lei. Ou seja, ela vai dar origem a fontes formais. Quando eu digo fontes formais, eu quero dividi-las em duas. Fontes heterônoma, que aí você vai lembrar da palavrinha terceiros. Sempre que houver fonte formal heterônoma, eu vou ter um terceiro nessa relação. Um terceiro que pode ser o Estado, pode ser um árbitro, não de futebol, tá, gente? Árbitro da arbitragem. Pode ser um mediador também. Então, você vai lembrar de terceiro. Normalmente é o Estado. Ele que vai trazer legislação, vai modificar a CLT, por exemplo, vai trazer uma portaria, vai trazer um decreto, enfim. Normalmente é o Estado, mas pode haver outros terceiros, como o árbitro e o mediador, ok? Isso é o que diferencia heterônoma de autônoma. Auto. Então quer dizer que as próprias partes vão decidir o conflito. Quando eu falo autônomo, veja que a própria palavra já não identifica. As próprias partes vão resolver o conflito. E aí eu tenho por excelência, o ACT, o CCT, Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho, em que as próprias partes ali, os sindicatos ou a empresa, vão desenvolver um instrumento coletivo para acabar com aquele conflito, ok? Então, quando eu falo autônoma, eu estou dizendo que não há um terceiro, que existem somente as partes, ok? Palavrinha-chave, então, as próprias partes. E aqui, como exemplo, eu tenho a ACT e o CCT. Temos os usos e costumes. Deixa eu sair aqui para vocês poderem. Então, eu tenho os usos e o costume. Prof, o que é uso e costume? É a habitualidade. É aquele comportamento que se tornou para a sociedade, para aquela comunidade, obrigatório. Tá? Aqui a CLT, ela usa usos e costumes como sinônimos, tá? Então, é aquela habitualidade, aquele comportamento que se tornou obrigatório. Um dos exemplos são as filas, né? Quando você pega uma fila, você sabe que você tem que ficar atrás do último da fila. E não existe legislação nenhuma dizendo isso. Isso é costume, isso são os usos. Outro exemplo de autônomo, regimento interno. Ou da empresa, né? Regimento interno. Desde que esse regimento seja bilateral. Por quê, professora? Não é entre as partes, não são as partes que sentam e convencionam aquele acordo? Se no regimento interno, se o regimento da empresa
não conversa com o empregado para estipular, eu não estou diante de uma fonte autônoma, porque os empregados não foram convocados. É a mesma coisa do contrato de adesão lá do direito do consumidor. Eles aderem e pronto. Não existe aí uma fonte formal autônoma, ok? Exceto se ele for bilateral, porque daí ele se parece muito com um acordo coletivo de trabalho. Só a forma que vai ser como regimento empresarial. Não existe aí regimento interno unilateral como fonte autônoma. A heterônoma, então, como exemplo, aí nós temos diversos, né? Todas as legislações, Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, decreto, resolução, portaria, laudo arbitral, como eu falei para vocês, o terceiro árbitro, né? O laudo arbitral e aqui o importante vocês lembrarem dos tratados internacionais, tá? Aqui os tratados internacionais que vão disciplinar, inclusive, alguns possuem aí status de emenda constitucional, então eles são fontes formais heterônomas. Por quê? Existe aí a presença do Estado, inclusive o Estado internacional, a organização internacional, e o Estado brasileiro, claro, conforme todo o procedimento para ratificá-los incorporar dentro do nosso ordenamento jurídico, então ele vai trazer esses tratados como fontes formais heterônomas. Outro ponto bastante também importante que vocês lembrem, sentença normativa também é fonte heterônoma. O que é sentença normativa, professora? Essa sentença normativa, ela tem origem do dissídio coletivo, ou seja, não houve acordo do acordo coletivo de trabalho, nem da convenção, e aí um dos sindicatos ou empresa decidem ajuizar uma ação, que a gente chama de dissídio coletivo, para tentar entrar em um acordo, ok? E aí, quem é o terceiro? O terceiro é o juiz, que vai interferir ali como terceiro e impor a vontade do Estado. No caso, claro, o juiz sendo o intermediário do Estado. A sentença normativa também. E outro ponto, súmulas vinculantes também são fontes formais heterônomas. Então, mais uma aqui para vocês não esquecerem. Súmulas vinculantes. Quem é o terceiro aqui? É o STF. Em nome do Estado, ele impõe alguns precedentes, né? Essas súmulas vinculantes. Então, nós temos fontes formais heterônomas. Essa é a diferença de fontes formais, fontes materiais, as suas duas divisões, e é o que pode cair na sua prova. Prof, o que não são fontes, vou apagar aqui para a gente ter um espaço e memorizar cada palavrinha que está ali, tá? O artigo 8º vai dizer para a gente que não são fontes. Vejam, a CLT tem esse problema. Nós temos uma CLT de 1943, temos uma Constituição de 88 com um novo regime democrático e temos também diversas alterações realizadas aí na Constituição e diversos entendimentos doutrinários também atualizados, né? Renovados. Nesse sentido, quando a gente fala de artigo 8º da CLT, você vai aplicar na prova de acordo com o enunciado. Se a banca te disser para seguir a CLT, você vai seguir a CLT, ok? Por quê? Porque na CLT os princípios estão elencados como fontes integrativas. Ou seja, eu vou usá-los apenas para integrar o direito do trabalho. Então, eles não são fontes. Mas nós sabemos que o neoconstitucionalismo, o direito constitucional, vem dando vida aos princípios. Os princípios, ao lado das regras, eles são ordenamentos jurídicos. Então, eles são fontes também. Mas isso você vai deixar lá para a prova de direito constitucional. Ou outra prova, enfim, que cobre princípios, direito civil, direito processual civil. Aqui em direito do trabalho, você vai observar o enunciado e aplicar o artigo 8º. Ok? Leitura de sexta-feira, anota aí. Não são fontes nem materiais, nem formais, nem autônomas, nem heterônomas. A jurisprudência. Prof, o que é jurisprudência? Jurisprudência são as decisões reiteradas
dos tribunais. Jurisprudência não é fonte. Nem material, nem formal, nem heterônomo, nem autônomo. Doutrina são os livros, né, que você compra aí e 2 meses depois estão desatualizados. Isso é doutrina. São esses estudiosos do direito que questionam. São importantíssimos para a nossa atualização do direito, mas não são fontes. Equidade. O que é equidade, professora? A equidade é tratar justo dentro das circunstâncias. Ou seja, eu sou justo dentro daquelas possibilidades. A equidade aqui, ela vai ser aplicada sempre que a lei permitir, mas ela não é fonte. Cláusulas contratuais também não são. Cláusulas contratuais também não são fontes. Princípios, como eu falei para vocês, então cuidado com os princípios, porque eles têm uma importância, eles ganham vida com essas novas teorias dos princípios, eles estão previstos na legislação, então, para direito do trabalho, e se cobrar o artigo 8º, você vai dizer que princípio não é fonte nem formal, nem material. A analogia também não é fonte, analogia, né? Também não é fonte, o que ela é? O que é, né, na verdade, analogia? Bom, eu tenho um caso concreto, não tenho legislação para julgar esse caso concreto, para interpretar esse caso concreto, e aí eu vou atrás de um caso semelhante que eu possa aplicar a legislação desse caso semelhante. Isso é analogia. Direito comparado. O direito comparado, eu vou botar aqui em cima, tá, gente? Ó, só para vocês terem bem. Direito comparado. Que nada mais é do que o direito internacional, né? Eu posso pegar uma legislação brasileira e comparar com uma legislação portuguesa, por exemplo. Esses institutos aqui não são fontes nem formais, nem fontes materiais. Gravem isso. Mas eles podem cair na sua prova como fontes. Fontes do quê? De integração. Eu prefiro chamá-los de método de integração, com exceção aí dos princípios, que a gente sabe que tem uma ponderação muito maior hoje na legislação. Mas os demais, eles são métodos de interpretação. Vejam a analogia. Eu não peguei um caso concreto e comparei, trouxe a legislação ao caso semelhante para dentro do meu caso concreto, então é um método para não ficar sem resposta, tá? Então, são métodos, a jurisprudência é muito importante porque é essa jurisprudência reiterada que faz com que nasçam os precedentes, os temas vinculantes, as teses vinculantes. Então, existe sim uma importância que não foi dada lá em 1943, mas que hoje temos um cenário diferente, mas para sua prova, se cair o artigo 8º, você vai aplicar o artigo 8º. Tá bom? Vou esperar isso de vocês, certo? Próximo tema da nossa revisão. Direitos constitucionais. O artigo 7º tem que estar na ponta da língua de vocês, tá? Não tem como ir para uma prova de direito do trabalho, ainda mais com o cargo de AFT, sem decorar o artigo 7º. Dentro do artigo 7º, você vai encontrar tudo isso aí, ó. Extinção do contrato de trabalho, remuneração, jornada de trabalho, intervalos de descansos, previdência e assistência, proteção ao trabalhador, prescrição e direito coletivo. Lá no artigo 7º. Mas existem alguns que eu quero trazer, quero trabalhar com vocês. Não dá pra gente trabalhar todos aqui, tá? Até porque a gente vai trabalhar isso tudo dentro das revisões, dentro dos temas específicos, mas aqui eu quero trazer alguns desses incisos previstos no artigo 7º que você precisa ter cuidado na hora de responder aí as questões objetivas. Vamos lá? Um dos pontos que eu quero tratar com vocês é o inciso 1, que a banca, se quiser complicar, ela vai cobrar entendimento do STF. O que o STF decidiu nesse inciso 1º? Esse inciso deu origem aí à denúncia à Convenção 158 da OIT. Essa convenção, ela traz normas de que o empregado não pode ser dispensado sem justa causa ou de forma arbitrária. Então, ela protege essa dispensa sem justa causa ou arbitrária. Pois bem, o presidente, à época, denunciou essa convenção de forma unilateral
E isso já faz muito tempo, tá, gente? Recentemente, o STF decidiu que essa denúncia foi válida, ok? O presidente denunciou um tratado internacional, que a gente sabe que tem todo um procedimento complexo para que ele entre no ordenamento jurídico, mas o presidente, de forma unilateral, denunciou essa convenção. E o STF decidiu que é válida, que no caso da Convenção 158, não há invalidade, ou seja, ela não é ratificada pelo Brasil, ok? Não está ratificada, não está vigente no Brasil. A partir da decisão do STF, as denúncias, só para prevenir vocês, a partir da decisão do STF, as convenções devem ter a sua denúncia em um ato complexo, ou seja, tanto do presidente quanto do Congresso, que é quem ratifica, né, aí os tratados internacionais. Então, o ato é complexo. Isso é só para vocês terem aí uma amplitude da jurisprudência do STF, que foi muito importante, está sendo muito importante de 2022 para frente, ok? Lembrando que esse inciso vai trazer o quê? Lei complementar. Deixa eu só anotar para vocês aqui a Convenção 158, muito cuidado, tá? E outro ponto que eu quero que vocês lembrem é que lei complementar que vai disciplinar a indenização decorrente de dispensa sem justa causa ou arbitrária. Lembrando que o artigo 10 da Constituição, dos atos de disposição transitórias, constitucionais transitórias, já traz essa indenização, que é a famosa multa sobre o FGTS. Então, o que a banca vai trazer para você? Vai dizer que lei ordinária pode prever essa indenização, como fez no caso de discriminação. Só que é errado. Não existe lei complementar regulando o inciso 1 do artigo 7º. Não caia em casca de banana, tá? Outro item que eu quero que vocês memorizem é o item 2. Inclusive está de forma expressa. Fala do seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego, ele ocorre do desemprego involuntário, tá, gente? Cuidado aqui. É involuntário. Então, toda vez que eu tenho uma dispensa involuntária do empregado, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, claro, desde que cumpra os demais requisitos. Mas a regra é, esse desemprego deve ser involuntário. Então, quando ele comete justa causa, ele não recebe seguro-desemprego. Quando ele pede para sair, ele não recebe seguro-desemprego. Quando ele faz acordo com o empregador, também não tem direito ao seguro-desemprego. Item 4. Esse, para mim, é o mais importante para vocês, auditores fiscais. Vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Isso quer dizer o quê? Eu não posso usar o salário mínimo para atualização de um contrato, por exemplo. Ele não pode ser base, o salário mínimo não pode ser base de atualização. Mas no direito ao trabalho, quando você calcular o adicional de insalubridade, você vai usar o salário mínimo, independente do que diz a Constituição. Anotou isso? Ah, professora, mas a Constituição, a pirâmide de Kelsen... Não, não tem pirâmide de Kelsen aqui. O que tem é você memorizar que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo. É isso que você tem que memorizar. Esquece o resto. Esquece teoria, esquece doutrina, esquece qualquer outra coisa. Isso é o que vai te ajudar a acertar as questões de insalubridade e cálculo, tá? Salário mínimo. Mesmo que a Constituição diga o contrário. Combinado? Temos outros direitos. A greve, por exemplo, é um direito previsto na Constituição, direito dos trabalhadores, e a gente vai tratar dela mais à frente. Vamos tratar de alguns pontos, tá bom? E a participação em órgãos colegiados, né? E isso aqui eu quero que vocês lembrem como tripartite. Esse princípio aqui, ó. Tripartite. Ele está, inclusive, lá nas NRs. Quando uma NR ela vai ser atualizada, ela vai ser expedida, uma nova NR, é preciso observar
o princípio tripartite, que é o quê? É chamar os interessados, governo, empregadores e empregados, para discutir essas normas regulamentadoras. Vamos fazer um pequeno intervalo e logo a gente está de volta para falar de um tema explícito no seu edital. Vamos mudar um pouquinho a perspectiva daqui a pouquinho.